Queridos estudantes do livro de Urântia, que esta semana de Páscoa nos faça refletir sobre a missão de Jesus entre nós. Oração de gratidão ao Pai nesta semana de Páscoa. Pai universal, fonte de toda a vida e amor. Nessa semana sagrada de Páscoa, queremos te agradecer pelo amor incondicional e pela vida de doação e serviço do teu filho, Micael de Nébado, nosso amado Jesus, que revelou o caminho vivo para ti. Pai, ao relembrarmos os últimos passos de Jesus aqui na Terra, permita que o nosso ajustador do pensamento nos inspire, guiando-nos com sabedoria e luz, para que possamos discernir com clareza o propósito maior da nossa existência. Que o Espírito da verdade que Jesus nos deixou em promessa viva nos conduza à verdadeira compreensão de que Jesus é o caminho que nos leva a ti. Ele é a verdade que liberta e é a vida que transcende a matéria e o tempo. Pai, nessa semana de profunda significação, queremos te louvar e renovar nosso compromisso de viver com fé, com amor e com coragem, e servir com alegria, assim como ele viveu, amou e serviu. E que seja feita a tua vontade, Pai, hoje e sempre, em nós e por meio de nós. Amém. Amém, amém. Amém. Boa noite àqueles que chegaram. Angele, Boa Roberto. noite, meus queridos. Então Vou vamos ficar iniciar. atrás da câmera hoje, Tá bom. esticadinha aqui no sofazinho. Tá. Eu vou compartilhar, ver se vocês enxergam aí. Quem gostaria de ler? Eu posso ler, Lilian. Tá joia. Obrigada. Documento 17.4, Judas e os sacerdotes. Documento 177, tópico 4, Judas e os sacerdotes principais. Pouco depois de Jesus e João Marcos haverem deixado o acampamento, Judas Iscariotes desapareceu de perto de seus irmãos, não retornando senão no final da tarde. Esse apóstolo confuso e descontente foi até Jerusalém, não obstante o pedido específico do seu mestre para que se abstivessem todos de entrar nos seus portões. Ele foi até lá às pressas para comparecer ao encontro com os inimigos de Jesus na casa de Caifás, o sumo sacerdote. Tratava-se de uma reunião informal do Sinédrio e havia sido marcada para pouco depois das 10 horas naquela manhã. Essa reunião foi convocada para discutir-se a natureza das acusações que seriam apresentadas contra Jesus e para decidir-se sobre o procedimento a ser empregado para trazê-lo perante as autoridades romanas, com o propósito de assegurar a confirmação civil necessária para a sentença de morte já decretada por eles. No dia anterior, Judas havia revelado a alguns dos seus parentes e amigos saduceus da família do seu pai que chegara à conclusão de que, não obstante ser um sonhador bem-intencionado e idealista, Jesus não era o libertador esperado de Israel. Judas declarou que gostaria muito de encontrar o jeito de retirar-se de uma maneira honrosa do movimento. Os seus amigos asseguraram-lhe de um modo lisonjeiro para ele que a sua retirada seria saudada pelos dirigentes judeus como um grande acontecimento e que nenhuma recompensa ficaria exagerada para ele. Eles levaram-no a acreditar que, incontinente, iria receber altas honrarias do Sinédrio e que, ao final, ele ficaria em uma posição de apagar o estigma da sua bem-intencionada, mas infeliz ligação com os galileus incultos. Judas não podia, de fato, crer que as poderosas obras do Mestre tivessem sido realizadas pelo poder do príncipe dos demônios. E agora estava plenamente convencido de que Jesus não exerceria nenhum poder para se auto-engrandecer. E,
finalmente se achava convicto de que Jesus permitir-se-ia ser destruído pelos dirigentes judeus. E que, quanto a ele próprio, não poderia ele resistir ao pensamento humilhante de ser identificado com um movimento derrotado. Judas recusava-se a alimentar a ideia de que aquele era um fracasso apenas aparente. Ele entendia profundamente o caráter firme do seu mestre e a agudeza da sua mente majestosa e misericordiosa. E ainda assim, ele recebia com prazer, se bem que parcialmente, a sugestão de que um dos seus parentes, de que Jesus, conquanto fosse um fanático bem intencionado, provavelmente não estivesse com a mente sã, pois que dera sempre a impressão de ser uma pessoa estranha e mal compreendida. Essa parte ela é meio longa, Lilian. Nós continuamos lendo. Vocês querem discutir, querem voltar, querem fazer algum tipo de comentário, querem contribuir com a leitura? Eu sugiro que a gente continue, porque tem vários aspectos da vida de Judas, né, que a gente poderia compreender mais, acho. Boa. Bom, vamos lá então. E agora, mais do que nunca, Judas sentia-se estranhamente ressentido de que Jesus nunca o tivesse designado para uma posição de maior dignidade. Durante todo esse tempo, ele havia apreciado a honra de ser o tesoureiro apostólico. Agora, no entanto, ele começava a sentir que não tinha sido valorizado e que não teve reconhecimento pelas suas capacidades. E, de súbito, ele estava tomado de indignação com o fato de que Pedro, Tiago e João tivessem sido honrados pela ligação estreita com Jesus. E, nesse momento, quando se encontrava a caminho da casa do alto sacerdote, tinha a mente preocupada mais com uma revanche com Pedro, Tiago e João do que com qualquer outro pensamento de trair Jesus. Mas, acima de tudo, exatamente então, um pensamento novo e dominante começou a ocupar o primeiro plano da sua mente consciente. Ele tinha planejado conseguir honrarias para si próprio, e caso isso pudesse ser conseguido simultaneamente com uma revanche contra aqueles que tinham contribuído para o maior desapontamento da sua vida, tanto melhor. Ele estava tomado por uma conspiração terrível, formada de confusão, de orgulho, de desespero e de resolução. E assim, pois, deve ficar claro que não foi dinheiro, não foi por dinheiro que Judas pôs-se, então, a caminho da casa de Caifás, para preparar a traição a Jesus. Quando Judas aproximou-se da casa de Caifás, ele chegou à decisão final de abandonar Jesus e os seus seguidores e os seus companheiros apóstolos. E, tendo assim decidido desertar a causa do reino do céu, ele determinou-se a assegurar para si próprio a maior parte possível daquela honra e glória que, logo no início, ao identificar-se com Jesus e o novo evangelho do reino, pensara que lhe caberia algum dia. Todos os apóstolos, alguma vez, compartilharam dessa ambição com Judas. No entanto, com o passar do tempo, eles aprenderam a admirar a verdade e amar Jesus pelo menos mais do que Judas amou. O traidor foi apresentado a Caifás e aos dirigentes judeus pelo seu primo, o qual explicou que Judas, depois de descobrir o seu erro de se ter deixado desviar pelo ensinamento hábil de Jesus, havia chegado a ponto de desejar fazer uma renúncia pública e formal da sua ligação com Galileu e, ao mesmo tempo, pedir o seu restabelecimento na confiança e na fraternidade dos seus irmãos judeus. Esse porta-voz de Judas continuou a explicar que Judas reconhecia como melhor para a paz de Israel se Jesus fosse tomado em custódia, por isso, e como evidência do seu arrependimento de ter participado de um tal movimento equivocado e como prova da sua sinceridade, ao voltar aos ensinamentos de Moisés, ele vinha para oferecer-se ao sinédrio como alguém que podia arranjar com o capitão que tinha dado as ordens de prender Jesus, para que ele fosse tomado em custódia
tranquilamente, evitando assim qualquer perigo de agitar as multidões ou a necessidade de adiar a sua prisão para depois da Páscoa. Quando esse primo terminou de falar, ele apresentou Judas que, aproximando-se do sumo sacerdote, disse: Tudo o que o meu primo prometeu eu farei, mas o que estáis dispostos a dar-me por este serviço? Judas não parecia discernir o olhar de desdém e mesmo de repugnância que vinha à face do orgulhoso e desumano Caifás. O coração de Judas estava todo voltado para a própria glória, almejando satisfazer a exaltação de si próprio. E Caifás abaixou então o seu olhar até o traidor enquanto dizia: Judas, vai ao capitão da guarda e arranja com aquele oficial para que tragam o teu mestre a nós nesta noite ou na noite de amanhã. E quando ele houver sido entregue por ti nas nossas mãos, receberá a tua recompensa por esse serviço. Quando Judas ouviu isso, saiu da presença dos sacerdotes principais e dos dirigentes para conferenciar com o capitão da guarda do templo sobre a maneira pela qual Jesus devia ser apreendido. Judas sabia que Jesus estava ausente do acampamento naquele momento e não fazia ideia da hora em que ele voltaria naquela noite. E, pois, assim, eles concordaram entre si em prender Jesus na noite seguinte, de quinta-feira, depois que o povo de Jerusalém e todos os peregrinos visitantes estivessem recolhidos para dormir. Judas retornou para os seus colegas no acampamento, intoxicado por pensamentos de grandeza e glória, como há muito tempo não estivera. Ele havia-se alistado junto a Jesus, esperando algum dia tornar-se um grande homem naquele novo reino. Ao final, entendeu que não existia nenhum reino como ele tinha antevisto, mas rejubilava-se por ter sido tão sagaz em trocar o seu desencanto por não ter alcançado a glória antecipada em um novo reino pela realização imediata de honra e de recompensa na velha ordem que agora acreditava que sobreviveria. Ele estava certo de que ela iria destruir Jesus e a tudo que ele representava. Na sua última motivação de intenção consciente, a traição de Judas a Jesus foi um ato covarde de um desertor egoísta, cujo único pensamento era sua própria segurança e glorificação, não importando quais resultados pudessem advir da sua conduta para com seu mestre e os seus antigos companheiros. Prosseguimos? Quer parar um pouco, então? Faltam quantos capítulos? Quantos? Na verdade, agora faltam 2 parágrafos. Ah, tá. Então vamos terminar. Vamos lá. Mas sempre foi exatamente assim. Judas tinha muito tempo engajado-se nessa consciência deliberada, persistente, egoísta e vingativa de construir de forma progressiva na sua mente e colocar no seu coração esses desejos de ódio, de mal, de vingança e de deslealdade. Jesus amou e confiou em Judas, do mesmo modo que amou e confiou nos outros apóstolos, mas Judas não conseguiu desenvolver uma confiança leal, nem experimentou retribuir com um amor de todo o coração. E quão perigosa a ambição pode tornar-se uma vez que esteja totalmente casada com o egoísmo e sob a motivação suprema de uma vingança sombria e longamente contida. Que coisa esmagadora é a decepção nas vidas daquelas pessoas tolas que, ao fixarem as suas vistas nos atrativos obscuros e evanescentes do tempo, se tornam cegas para as realizações superiores e mais reais de alcance permanente nos mundos eternos, dos valores divinos e das realidades espirituais verdadeiras. Na sua mente, Judas ansiava por honras terrenas e chegou a amar esse desejo de todo o coração. Os outros apóstolos, do mesmo modo, ansiaram por essa mesma honra mundana nas suas mentes.
Mas, com os seus corações, eles amaram Jesus e estavam dando o melhor de si para aprender a amar as verdades que ele lhes ensinou. Naquele momento, Judas não se deu conta disso, mas tinha sido subconscientemente um crítico de Jesus, desde que João Batista fora decapitado por Herodes. No fundo do seu coração, Judas sempre se ressentiu do fato de Jesus não ter salvado João. Não vos deveis esquecer de que Judas havia sido discípulo de João antes de tornar-se seguidor de Jesus. Todos esses acúmulos de ressentimentos humanos e de decepções amargas guardados por Judas na sua alma, sob as vestes do ódio, estavam agora bem organizados na sua mente subconsciente e prontos para emergir e tragá-lo tão logo ele ousasse separar-se da sua influência protetora dos seus irmãos. Expondo a si próprio, ao mesmo tempo, às insinuações espertas e aos escárnios agudos dos inimigos de Jesus. Todas as vezes que Judas permitiu que as suas esperanças soassem alto e que Jesus realizava ou dizia algo para fazê-las. Todas as vezes que Jesus permitiu que as suas esperanças soassem alto e que Jesus realizava ou dizia algo para fazê-las despencarem-se, sempre era deixado no coração de Judas uma cicatriz de ressentimento amargo. E como essas cicatrizes multiplicaram-se rapidamente, o coração, tão frequentemente ferido, perdeu toda a afeição real por aquele que havia infligido essa experiência desagradável, uma personalidade bem intencionada, mas covarde e egocêntrica. Judas não deu por si, Judas não deu por si, mas ele era um covarde. E desse modo ele estava sempre inclinado a considerar a covardia como sendo o que frequentemente levava Jesus a recusar-se a agarrar o poder e a glória quando eles aparentemente estavam a um fácil alcance. E todo homem mortal sabe plenamente que o amor, e todo homem mortal sabe plenamente bem que o amor, ainda que tendo sido genuíno, pode, por meio da decepção, do ciúme e de um contínuo ressentimento, ser transformado finalmente em ódio verdadeiro. Afinal, os sacerdotes principais e os anciães puderam respirar tranquilamente por poucas horas. Eles não teriam que prender Jesus em público. E a garantia de Judas, como um aliado traidor, assegurava que Jesus não escaparia da jurisdição deles, como o tinha conseguido tantas vezes no passado. Obrigada, Milton. A palavra está aberta a comentários, perguntas. Pode falar, Aélio. Abra o seu microfone. De fato, Milton tinha razão. O texto é demasiado longo e para considerar todos os parágrafos vai demorar demasiado tempo, monopolizando quem se atrever a fazer esses comentários. Então, eu vou ser pontual. E vou até abandonar os textos que eu costumo fazer marcação para destacar alguma parte que eu considero relevante de cada texto. Mas eu vou desconsiderar minhas marcações e vou fazer um comentário genérico. Existe um Judas que conviveu com Jesus pelo tempo da obra missionária dele. E esse Judas, aspirava a poder, honra e glória que ele identificou como possível na missão de Jesus. E a cada ação de Jesus, no sentido de atender as multidões e trazer o seu evangelho ao conhecimento dos seus conterrâneos, Judas se convencia mais e mais e mais que ele tinha feito uma adesão bem-sucedida e que ele seria certamente recompensado
por essa atividade. Então, alguns parágrafos tratam disso. Infelizmente, ao longo desse relacionamento, ele acumulou desapontamentos, mas não desapontamentos com relação à obra em si, desapontamentos com relação ao alinhamento de Jesus às suas próprias crenças. Então, aquelas crenças que fizeram Judas aderir a Jesus, Jesus as decepcionou em várias oportunidades. Aí entra o caráter de Judas na história. Ele era revanchista, ele era de guardar mágoa, ele acumulava tudo isso. Ele não punha para fora e se expressava e resolvia o assunto. Ah, isso não gostei, isso você pisou no meu calcanhar, isso você chutou minha canela, isso realmente me fez desapontar. Ele não punha isso para fora, ele acumulava. E a gente vê no relacionamento do dia a dia muitas pessoas que são assim. E aquelas que a cada desapontamento, a cada rusga, coloca para fora. E nessa atitude de colocar para fora, resolve o problema. Mas quando acumula e vai acumulando, vai sedimentando, vai sedimentando, vai sedimentando, vai sedimentando, é complicado, porque o assunto não se resolve. Então Judas viveu nesse períodos de encantamento com Jesus de um lado e períodos de decepção de outro. Mas a parte relevante tem a ver com a entrada em Jerusalém e que Judas acreditou em Jesus que efetivamente algo de muito trágico aconteceria, sim, e que provavelmente ele seria prejudicado muito com relação, ele seria somado com Jesus e os demais como pessoas de rebelião, pessoas que estavam combatendo o Sinédrio. Vale destacar que o Sinédrio não tinha poder para matar Jesus. Não tinha. Por quê? Porque a Palestina toda estava sob a submissão militar de Roma. Só Roma poderia autorizar a morte. Se dependesse dos sacerdotes, eles já o teriam morto há muito tempo, nesses 3 anos e pouquinho. Mas, enfim, eles estavam convencidos que chegariam a termo se seguissem as leis civis com o apoio dos romanos, que acabou acontecendo. Nós não vimos no trecho, não vou adiantar o trecho, não vou fazer nenhum spoiler, porque a gente vai ver na sequência. Mas, enfim, nós estamos falando de Judas, esse capítulo trata de Judas. O que passa? Quem tem formação cristã como eu, vinda da ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana, na verdade, acredita que Judas foi movido por interesse financeiro, econômico, aquelas 30 moedas. E nós vimos aqui em vários parágrafos que não é verdade. A motivação de Judas não era dinheiro, e menos ainda aquelas 30 moedas. E vai mais adiante. Eu acho até que pelos textos, eu mesmo já estou vendo Judas com os olhos mais amigáveis. Ainda que eu não o aprove, eu estou vendo ele com olhos mais compreensivos. Evidentemente ele estava equivocado, evidentemente ele errou, mas ele percebeu isso no momento em que ele estava traindo Jesus diante do Sinédrio. Ele já percebeu isso, mas ele estava se metido numa encrenca tão grande que ele não podia mais retroceder, não podia mais voltar para o grupo apostólico, e também ele tinha que levar algum tipo de vantagem, mas uma vantagem que ele mesmo desprezou, e eu também não vou dar spoiler, no nível de ter jogado fora o que conquistou naquela fração de horas. Então, o texto, para mim, trouxe uma visão humana de Judas. Isso acontece todo dia, todo tempo, a qualquer tempo, inclusive com a gente mesmo. Talvez não num nível tão trágico de levar alguém à morte, e menos ainda levar um mestre que ele admirava e respeitava, ainda que guardasse mágoa. Eu não vou insistir em falar mais adiante, mas é basicamente a minha contribuição. Obrigado. Obrigada, Hélio. Flávio. Depois a Egli, acho que a Maria Lanes quer falar, Maria Lanes?
Eu ia falar uma coisinha bem pouquinho. Pode ser antes de você, Flávio? Pode ser, sem problema. Eu não vou estender, não. Sobre a história de Judas, o que de muitos tempos que eu vim falando, que Judas não acreditava que Jesus ia morrer. Por isso ele fez tudo aquilo. Mas ele não acreditava que Jesus ia morrer. Quando ele viu que Jesus morreu, ele foi lá e se suicidou. Só esse comentário. Certo. Obrigada, Maria Alanis. Flávia? Das questões que o Eli colocou ali, né, acho que muito assim, concordo, mas tem um fator ali principal, na verdade, que foi essa questão egóica, né, do Judas querer, na verdade, né, ele ser, de repente, um executivo de Jesus ali, o cara principal ali, né, que podia disseminar a palavra, né, e ter uma função especial dentro dessa hierarquia aí que ele acreditava que seria um reino, né, um reino abastado aí, né, um reino que tomaria conta de toda aquela região ali. Mas eu acho que também ele serviu a uma situação, na verdade, que já estava enquadrado, na verdade, nessa essa missão dele de fazer o que ele tinha que fazer até para que se realizasse, se cumprisse toda essa a profecia, né, e o que realmente aconteceu. Então, eu também não vejo Judas assim como aquele traidor, né, contumaz, né, que fez tudo assim, na verdade, para trair, no sentido puro da palavra. Eu acho que ele foi levado por uma série de condições ali, né, pela vaidade, pelo orgulho, pelo egoísmo e tal, mas ele também teve um arrependimento, né, e me parece que ele foi resgatado até posteriormente, quando se enforcou e tal, enfim. Tem um capítulo aí que fala sobre isso, não sei exatamente onde, mas eu acho que ele tem, eu dou uma conotação mais leve também para essa traição do Judas, porque ele estava cumprindo, né? A gente não sabe de que modo isso também não vou dizer, não vou chamar de missão, mas ele tinha que fazer alguma coisa para fazer o que ele fez e que fosse cumprido esse processo aí, né, que aconteceu aí da traição, da crucificação de Jesus, enfim. Então, é isso aí. Obrigada, Flávio. Ecle? Esse tópico, para mim, ele é uma pura reflexão sobre um caráter, né? Como um caráter vingativo, o ressentimento, a autoimportância, né? Os aspectos que todos nós temos e às vezes buscamos também, e o quanto que a ambição, né? Deve ter uma frase assim, a ambição casada com o egoísmo e mais motivada pela vingança leva pessoas, né? E aí, no caso, Judas, a destruir a capacidade de amar, né? E de entender e ampliar mais horizontes e fazer falácias com a sua própria vida, né? Fazer coisas que prejudica e que faz a pessoa no caso do Judas, até houve um arrependimento através do suicídio dele, né? Mas eu acho que isso é uma reflexão muito grande, sem característica que nós trazemos, que muitas vezes precisa ser trabalhadas dentro de nós, observadas, né? Para que a gente possa ampliar nossa capacidade de amar, né? Porque com isso tudo, o que ele fez é destruir a si mesmo e também destruir um ser divino que transbordava amor, né? Então, esse texto assim é muito impactante para perceber assim o quanto que determinadas características da pessoa, né, que se identifica com aspectos mais negativos da nossa psique, pode tornar assim a vida muito destrutiva, né? E para o outro e para si mesmo também, né? Porque não evolui espiritualmente. É isso que eu queria comentar.
Obrigada, Egli. Roberto. Oi, boa noite, Lilian. Boa noite, Boa pessoal. Olha, noite. existe no texto um- um- uma revelação que eu acho muito importante para a gente compreender as pessoas. Você pode colocar o texto, Lilian, na tela? Sim. É o parágrafo 177, tópico 4, parágrafo 11. Quando ele vai falando todas as vezes que Judas permitiu. Ó, tá vendo essa parte? Ó? Espera só um pouquinho. Eu aumentei aqui, eu aumentei demasiadamente o texto. Aham, Eu vou ter que voltar lá. sim. É 174, tópico 4, parágrafo 11. Isso é muito importante. Eu acho que é um dos grandes insights psicológicos para a gente conhecer as pessoas. Pronto. Então, vamos lá. A gente esqueci, todos esses assim, organizados estão logo mais embaixo. Essa linha. Isso, está pegando. Aí, ó. Todas as vezes que Judas permitiu que as suas esperanças soassem alto e que Jesus realizava ou dizia algo para fazê-las despencarem, sempre era deixado no coração de Judas uma cicatriz de ressentimento amargo. Como essas cicatrizes multiplicaram-se rapidamente, o coração tão frequentemente ferido perdeu toda a afeição real por aquele que havia fingido essa experiência desagradável. Uma personalidade bem intencionada e agora, mas covarde e egocêntrica. Aí ele diz: Judas não deu por si, mas ele era um covarde. E agora o principal. E desse modo, ele estava sempre inclinado a considerar a covardia como sendo que frequentemente levava Jesus a recusar a agarrar o poder ou a glória quando eles aparentemente estavam em um fácil alcance. Veja, Judas era covarde. Então ele achava que Jesus era covarde. É sempre assim. Com a mesma medida que a gente mede o outro, a gente é medido. A gente sempre acha que o outro é por dentro como a gente é por dentro. Se a gente não ama, a gente não entende que o outro ame a gente. É por isso que o malvado foge da onde não é perseguido. A pessoa que é má, ela acha que os outros são maus também, e ele foge. Então, em essência, como lá na frente os reveladores vão dizer que alguns dos outros apóstolos, eles eram também isolados como Judas, mas ao longo do tempo eles desenvolveram um amor. Quando você ama, você concebe que o outro te ame. E quando você se sente amado, você nunca trai. Entendeu? Como Judas não desenvolveu o amor, ele não achava que Jesus o amava, ele não entendia o que era isso. Então, ele era capaz de trair. Como Judas era covarde, ele julgava que Jesus não aproveitava as oportunidades por covardia. Então, isso me faz entender o que ele viveu. E a moral da história é que a gente sempre julga o outro
pelo que a gente é por dentro. A gente não está dentro das outras pessoas. Então, quando a gente observa o comportamento das outras pessoas, a gente acha que o motivo das outras pessoas são os nossos. É isso que eu observei e eu acho que é a causa principal. Judas não amava e era covarde. Eu achei interessante ali que, obrigada, Roberto, que um verdadeiro amor pode se transformar em um verdadeiro ódio. Eu achei interessante isso, porque às vezes ali no texto, né, vou colocar aqui, não sei se entendi certo, é que o amor, ainda que tendo sido genuíno, pode, por meio da decepção, do ciúme e do ressentimento, ser transformado finalmente em ódio verdadeiro. E isso acontece, Todos a os dias gente, nos tribunais, pois é, nas varas de família. pois é, a gente vê essas experiências principalmente entre um casal, né? Nossa, se ama, mas não sei se a conversa não flui, ou eu não sei. Por que que ele não se afastou? Por que que Judas simplesmente não? Ele quis se vingar. Foi assim ele queria poder, assim como os outros discípulos também queriam, né? Um sentar-se à direita, outro sentar-se à esquerda. Ele também. E daí aquela ganância que ele tinha pelo poder de ser reconhecido, né? Ele não era humilde, a humildade ali não existia. Para outros discípulos também não, mas eles foram crescendo ali espiritualmente, né? Mas o Judas aconteceu ao contrário. Ele foi se decepcionando porque aquilo não acontecia, daí Jesus dava mais atenção pro André, pro Pedro, pro Tiago, e ele viu, nossa, mas eu estou ficando para trás aí, né? E o pior é que, com todo o amor que Jesus tinha dado para ele, um amor puro de um Deus, né? E ele quis se vingar. Ele quis se vingar. Isso é gravíssimo, gente. Ele poderia ter se afastado, simplesmente, ressentido, né? Se afastado, ressentido, ido embora. Mas não, ele quis se vingar e trair Jesus, né? Ou então, dá até para pensar, não, ele quis fazer com que Jesus assumisse de uma vez o reinado temporal, mas trair Jesus, chegar a esse ponto, né? Ou então colocar Jesus numa, numa situação em que ele tinha que tomar uma atitude mais drástica, né? Não, agora que eu estou em perigo de vida aqui, não, agora eu vou fazer aqui um milagre, vou me salvar. Ele disse, não, Jesus. Então é bem difícil essa situação, né? Mas, se você for ver, quantas pessoas não fazem isso diante do amor do amor que Deus tem por todos nós? Deus nos ama imensamente. E nós, por isso que às vezes eu entendo quando a igreja diz, né, que nós, cada vez que não escolhemos fazer a vontade de Deus, crucificamos o próprio Deus. Crucificamos ou temos uma parte, né, nessa crucificação. É difícil a gente pensar assim, né? Não sei se, mas que nós temos uma atitude parecida com a de Judas, né? Não se compara, não se comparando, mas e ao mesmo tempo assim eu fico pensando como que pode um discípulo de Jesus, né, ter uma atitude tão assim, tão de traição, é uma coisa assim que a gente fica pasmo, né? Pasmo. E também eu não consigo imaginar
Como que uma pessoa consegue ficar remoendo? Porque o que aconteceu é que Judas não perdoou. Ele sempre não perdoou Jesus por não ter salvo João. Ele não perdoou Jesus por ter dito algumas coisas que, inclusive, teve um episódio em que Jesus, quando a mulher estava derramando o, o óleo, né, nos pés de Jesus, foi aquilo que foi a gota d'água para João. Porque ele disse assim: mas esse óleo aí é caríssimo. Isso aí alimentaria muitos pobres. Daí Jesus repreendeu ele, né? Que ele disse assim: você não sabe o que essa mulher está fazendo. E então ele se ressentiu muito, foi a gota d'água ali, né? Ele não quis mais, ele não gostou de ser repreendido. Eu me vejo um pouco porque quem gosta de ser repreendido, né? Mas ali é uma questão de humildade, humildade e quanto a gente deve, eu me vejo assim, né? Quanto a gente deve exercitar ser humilde, reconhecer os erros, dizer, não, eu estou errado, né? Eu não estou indo. Porque Jesus tinha ensinado tudo para eles, todo o amor, o perdão, a compaixão. Então, às vezes eu fico pensando, mas como que um ser humano não consegue, né, superar e vive com o coração cheio de ódio? Eu fico pensando, como é que pode uma pessoa alimentar tanto ódio a ponto de perder a salvação, sabe? Eu acho assim, e mesmo esses tempos, o Neemias falava, né, nas, na, nas palestras dele, que ele não sabe, a gente não pode julgar Judas também. A gente não pode julgar ninguém, né? Ou que ele está perdido, ou que ele não teve salvação, porque Deus é misericórdia infinita e a gente não sabe o que se passou no coração dele. O fato é que ele se arrependeu amargamente do que ele fez, né? Não sei, ele se arrependeu amargamente da atitude que ele tomou, ali. Então, quem sabe. Agora, outro fato é que o nome dele é evitado em todo o nosso universo, né? Não sei se alguém tem mais algum comentário, queria ressaltar mais algum fato do texto. É assim, dentro daquilo que você falou, né, Lilian, assim, o que fica muito forte é o ensinamento que traz, né, o ressentimento, a gente ficar ressentido, porque é o que aconteceu com Judas, por coisas que ele se decepcionava com Jesus, não, né, ele não atendia a expectativa que ele tinha de poder, de ambição, e aí Jesus frustrava, principalmente comenta o texto assim a parte de que ele ficou ali remoendo com a atitude de Jesus em relação à forma como ele lidou com o João, né? O João que ele era antes discípulo do João Batista, né? E ele ficou muito ressentido porque Jesus não atendeu, não fez o que ele esperava em relação ao João, e fica ali remoendo, né? Sentimentos negativos o tempo todo em relação a isso, vai acumulando com outro, com outro, com outro, até que vai chegando o momento em que vai arquitetando o plano para se vingar, né? Então, isso é um ensinamento muito interessante para a gente não estar trazendo essas negatividades que muitas vezes é muito natural de nós, seres humanos, trazer isso na nossa mente, né? E liberar isso, limpar isso é a nossa tarefa, né? Nossa autorresponsabilidade, essas, esses escárnios que nós trazemos também, que faz parte da nossa realidade humana e animal também, mas eu acho que é um texto bastante que nos ensina bastante sobre essa característica, né? Porque detalha muito
as características da personalidade, né? E os reveladores trazem isso para a gente também trazer esse aprendizado desses ensinamentos, né? É isso que eu queria completar aí dentro do que você falou. Uhum, verdade. Obrigada, Evelyn. Roberto. Olha, isso que a Egli falou, Certo? então, isso que a Egli falou é muito importante, a gente observar a mente e selecionar e manter os bons pensamentos, aqueles que a gente que acredita que vêm do bondoso ajustador do pensamento. Alô? Eu concluí, Lilian. Obrigado pela Ah, oportunidade. obrigada, Roberto. Não, eu caí. Não sei se toda a sala, acho que fui só eu que caí. Não, eu também fiquei sem som. É, ah, tá. É, acho que não sei se foi o próprio Zoom. Não tá. Mais alguém? O Leopoldo deixou uma pergunta aí para nós responder. Ah, tá. Se Jesus não tivesse traído Jesus, será que um outro apóstolo faria? Porque, a depender de como nós leiamos o livro de Urântia, nós ficamos com a impressão de que vários dos acontecimentos da vida de Jesus precisaram ter acontecido. A Lília, está aí. Então, Jesus precisaria vivenciar a experiência de ser pai, de ser arrimo de família, de ser órfão, de ser, enfim. Então, ocorreu de José vir a faltar quando Jesus tinha 13, 14 anos. Então, vários acontecimentos ali colaboraram para que Jesus pudesse ter toda essa experiência que ele precisava ter aqui na sua outorga mortal. E daí a pergunta também feita pelo Leopoldo, porque muitos dos acontecimentos finais da vida de Jesus já eram antecipados por ele. Ele já trazia muito do final que ele teria. Ele já sabia que ele seria, ele morreria pelas mãos do Sinédrio. Detalhes de como isso ocorreria já eram antecipados, eventuais datas, prognóstico e tudo mais. Então, eventualmente a gente é levado a acreditar que, em não havendo um traidor dentre os 12, nada disso teria ocorrido. E daí a pertinência da pergunta do Leopoldo: será que outro o teria feito? Pois é. Que fica, não, acho que outro apóstolo, acredito que não, mas de alguma maneira o Sinédrio iria capturá-lo. Ele iria capturar Jesus, porque ele estava ali em Jerusalém, né? Então, acho que ele ia ser capturado de alguma maneira. Eles iam emboscar ele, como eles tentaram fazer em outras oportunidades, e iriam prendê-lo, enquanto ele estivesse meio afastado do povo, né? Penso eu. O Aélio pediu para colaborar. É, E muito boa a pergunta do Leopoldo e a contribuição do Milton. A bem da verdade, na cristandade existe muita controvérsia com relação a isso. Mas vamos ficar apenas no movimento urantiano. Eu já tive a oportunidade de ouvir
em relação a isso várias coisas, e conflitantes, conflitantes. Então, o que passa? 700 mil Micaéis. O nosso é apenas um em 700 mil Micaéis. E o protocolo é igual para todos os 700 mil Micaéis. Eles passam pelo experimento 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O último dos experimentos, que todos os 700 mil Micaéis se subordinam, é o de nascer de uma mulher num planeta da sua criação. O nosso foi aqui em Urântia. Já foi discutido, eu não vou me estender, não quero me estender, até porque não quero me estender, mas enfim, já foi discutido bastante se Jesus, na cristandade dizem que Jesus veio a esse mundo para resgatar a humanidade de um pecado que o casal adâmico trouxe. A humanidade nasceu com o pecado original e que estava condenada a humanidade inteira à morte, e que Deus, no seu imenso amor, justiça e misericórdia, exigiu uma compensação, e a compensação era a morte do seu filho, o derramamento de sangue, o que, de certo modo, conspira contra o que a gente pensa sobre amor, misericórdia e amor, misericórdia e justiça. Como é que um pai humano já é difícil de imaginar querer o sangue de um filho pelo motivo que seja. Um pai como Deus é muito mais complicado. Mas eu não vou me estender também, porque nós já discutimos isso em outras oportunidades. A pergunta do Leopoldo. Jesus seria morto, sim, porque o Sinédrio já tinha articulado a prisão e morte dele, sim. E, na verdade, não precisaria da contribuição de um apóstolo, não precisaria da contribuição de um Judas, muito embora na escritura judaica isso já tivesse sido profetizado. Aí Jesus não veio para salvar a humanidade, veio para dar cumprimento à profecia, o que torna mais ridículo ainda, muito mais ridículo. Jesus se subordinou para dar cumprimento a uma profecia dos judeus. Isso eu acho ridículo. Mas, enfim, ridículo ou não, uma parte significativa da humanidade crê nisso. Então, Leopoldo, eu tenho por a mim que Jesus morreria. A minha dúvida maior não é se ele seria traído ou se ele morreria. A minha dúvida é por que ele não permitiu a si próprio ser morto nas condições. Porque ele permitiu o sofrimento do Judas. Porque ele permitiu que a humanidade toda ficasse com esse complexo de culpa, porque não foi só o Judas que traiu. Vale lembrar, e, o governador da Palestina, lá, o Pilatos, ofereceu para aquele povo escolher a libertação de Jesus ou a do Barrabás, e o povo escolheu a libertação de Barrabás, ou seja, foi só aquele povo que escolheu isso pelos 2000 anos seguintes, alcança cada um de nós, assim como o pecado do casal Adão. São perguntas bastante chatas de serem consideradas, porque no maior das vezes a gente fica no papel de juiz, sentadinho na poltrona, enfim, julgando o comportamento de A, B, C, dos antepassados, daquela geração. E no maior das vezes a gente não se identifica como parte da traição. A gente não se identifica como parte da humanidade que contribuiu com tudo isso. A gente fica numa posição fora disso tudo, que também acho absurdo, ridículo. Todos nós, a considerar tudo isso, somos parte disso, por omissão, até no julgamento que a gente faz, mesmo que velado. Ah, não pode julgar, não pode julgar, mas a gente está julgando. Com certeza. Apenas a gente não determina isso, porque é politicamente correto. Politicamente correto tem um comportamento social. Mas quem está atrás de politicamente correto, afinal? Que benefício traz isso, na verdade? Mas isso é uma provocação. Eu só queria manifestar. Obrigado. Obrigada, Hélio. Roberto? Olha, isso que o Aélio falou
que todos nós temos, às vezes, esse comportamento do ego humano que é anticrístico, eu diria assim, ó, exteriormente, por que crucificaram Jesus? Porque os ensinamentos dele iam tirar as regalias dos poderosos da época. Se todo mundo se voltasse para Deus diretamente, no próprio coração, os rabinos não teriam mais aquele poder, aquele controle, ninguém ia mais lá sacrificar os animais, dar o dízimo para a igreja. Então, o ser humano ele é apegado aos seus poderes temporais. Se aparece um libertador que dá o caminho para um contato direto com o Todo-Poderoso, algumas regalias humanas do poder do eu humano individual deixariam de existir. E a nossa mente humana é assim também. A gente cresce, a gente se habitua a determinados comportamentos que favorecem, dão conforto para o nosso corpo. E às vezes o Cristo interior ele está ali sussurrando na luz da alma algumas orientações que o nosso eu humano, acostumado a um comportamento e uma visão materialista do mundo, não reconhece. E aí eu concluo essa observação desse conflito entre a carne e o espírito, entre a alma e o corpo, fazendo uma observação esotérica. Jesus, o Cristo, foi crucificado no Calvário. Calvário é também o nome da calva, da cabeça. E alguns dão uma interpretação interior que a nossa mente carnal, ela tem no centro, no ápice da espinha dorsal, o Cristo de luz fluindo. E em algum momento o Cristo vence o ego material. Então, talvez, como o Aélio falou, no nível exterior, talvez no nosso interior, constantemente o nosso eu material, nossa mente carnal, ela cale o Cristo interior, o Cristo pessoal ajustador do pensamento. Então, isso que aconteceu no nível externo, com Jesus, o Cristo universal, talvez frequentemente aconteça com o nosso Cristo pessoal ajustador do pensamento, enquanto a gente não tem domínio sobre o ego, não baixa o facho dele. Essa observação esotérica que eu queria fazer. Esotérico significa que vem de dentro. Obrigada, Roberto. Mais alguém que compartilhar? Ou perguntar? Então, vamos continuar a nossa leitura. Quem quer fazer a leitura? Eu posso, Lívia. Obrigada, Egli. Quinto, a última hora de reunião social. Pelo fato de ser quarta-feira, aquela noite no acampamento foi de reunião social. O mestre empenhava-se em alegrar os seus apóstolos abatidos, embora isso fosse quase impossível. Todos começavam a compreender que acontecimentos desconcertantes e arrasadores estavam na iminência de acontecer. Eles não podiam estar alegres, mesmo quando o mestre recordou os anos repletos de uma associação afetuosa e de acontecimentos. Jesus inquirira cuidadosamente sobre as famílias de todos os apóstolos e, olhando para Davi e Zebedeu, perguntou se alguém tinha notícias recentes da mãe dele e da sua irmã mais jovem,
ou de outros membros da família. Davi olhou para os próprios pés, tendo medo de responder. Essa foi a ocasião em que Jesus advertiu aos seus seguidores para que tomassem cuidado com o apoio das multidões. Recordou as suas experiências na Galileia, quando muitas vezes grandes multidões de pessoas que os seguiram com entusiasmo, mas de súbito, ardentemente, voltavam-se contra eles e retornavam aos caminhos antigos de crença e de vida. E então ele disse: E assim não deveis permitir que fiqueis decepcionado com as grandes multidões, as quais já nos ouviram no templo e aparentemente demonstraram acreditar aos nossos ensinamentos. Essas multidões escutam a verdade e acreditam nela superficialmente, com as suas mentes, mas poucas pessoas dentre elas permitem que a palavra da verdade se lhes alcance, com raízes vivas o coração. Aqueles que conhecem o Evangelho apenas pela mente, não o havendo experimentado no coração, não podem ser confiáveis para dar apoio quando vierem os verdadeiros problemas. Quando os dirigentes dos judeus entrarem num acordo para destruir o Filho do Homem, e quando derem sua estocada uníssona, vereis a multidão fugir em desânimo ou então ficar atônita, em silêncio, enquanto esses dirigentes enlouquecidos e cegos conduzem à morte os instrutores da verdade do Evangelho. E então, quando a adversidade e a perseguição descerem sobre vós, outros existirão ainda, os quais julgais serem amantes da verdade, que se dispersarão e alguns renunciarão ao Evangelho e desertar-vos-ão. Alguns que estiverem bem perto de nós, já decidiram desertar. Vós descansastes hoje em preparação para os tempos que virão em breve. Vigiai, pois, e orai, para que amanhã possais estar fortalecidos para os dias que temos pela frente. A atmosfera do campamento estava carregada de uma tensão inexplicável. Os mensageiros, em silêncio, iam e vinham, comunicando-se apenas com Davi e Zebedeu. Antes de terminar a noitinha, alguns sabiam que Lázaro havia fugido apressadamente de Betânia. João Marcos permanecia sinistramente silencioso após retornar ao acampamento, não obstante tivesse passado o dia inteiro na companhia do mestre. Cada esforço para persuadi-lo a falar apenas indicava claramente que Jesus tinha dito a ele para nada contar. Mesmo o bom humor do mestre e a sua sociabilidade inusitada amedrontavam a todos. Todos sentiam a aproximação certa de um isolamento terrível que eles compreendiam, cairiam sobre eles com uma rapidez esmagadora e um terror inexplicável. Vagamente pressentiam o que viria, e nenhum deles se achava preparado para enfrentar a prova. O mestre tinha estado fora o dia inteiro, e eles haviam sentido a sua falta muito intensamente. Essa quarta-feira à noite marcou o ponto mais baixo do status espiritual deles, até a hora real da morte do mestre. Embora o dia seguinte estivesse um dia mais próximo da trágica sexta-feira, ainda assim Jesus estava entre eles,
e todos puderam passar por aquelas horas ansiosas um pouco mais condignamente. Era um pouco antes da meia-noite quando Jesus, sabendo que esta seria a última noite que ele passaria dormindo junto à sua família escolhida na terra, disse ao dispensar a todos para dormir: Ide para o vosso sono, meus irmãos, e a paz esteja convosco, até que nos levantemos amanhã, um dia a mais, para fazer a vontade do Pai e experimentar a alegria de saber que somos filhos seus. Obrigada, Evelyn. Eu acho assim maravilhoso, né, que Jesus, diante de tudo que ele ia passar, e ele sabia que ele ia passar tudo isso, né, ele deseja paz, ele traz um certo conforto para os apóstolos, né, e ele diz essas palavras maravilhosas, né, ide para o vosso sono, meus irmãos, e a paz seja convosco, até que nos levantemos amanhã, um dia a mais para fazer a vontade do Pai e experimentar a alegria de saber que somos filhos seus. Que lindo isso, né? Eu acho que devia fazer assim um post, assim, um quadro, né? Muito lindo. Então está aberto a perguntas e comentários. Roberto. Muito lindo, Lilian. Acordar amanhã com mais um dia de oportunidade para fazer a vontade do nosso Pai e experimentar a alegria de que somos filhos dele. Resumiu toda a felicidade do reino, né? Olha, Lilian, você pode colocar o parágrafo 2 desse tópico 5? É o parágrafo 2, 177, 5, parágrafo 2. Isso, minha irmã. Olha, eu vou ler o que Jesus está falando das multidões. Olha o que ele diz aí, ó. As multidões escutam a verdade e acreditam nela superficialmente com suas mentes, mas poucas pessoas dentre elas permitem que a palavra de verdade se lhes alcance com raízes vivas o coração. Olha essa frase, que a palavra de verdade lhes alcance com raízes vivas o coração. Eu estou convencido que o livro de Urântia é um mapa da realidade com múltiplas camadas de significado. Eu não sei como vocês entendem isso. O que significa raízes vivas que alcançam o coração? Agora eu vou dizer o significado que eu percebi aí. Olha, as multidões escutam a verdade e acreditam nela superficialmente com suas mentes. A gente pode intelectualmente ler o livro de Urântia e acreditar no livro de Urântia com a nossa mente. Mas existe uma experiência que é mais do que isso, que é quando você sente uma presença viva no seu coração, no coração da mente, no coração da alma. É uma experiência. É mais do que um entendimento intelectual. É uma experiência de você sentir a presença de Deus. E olha como Jesus falou dessa experiência. Quando ouvirem aparentemente e tal, permitem que a verdade se lhes alcance com as raízes vivas o coração. A verdade viva alcança o coração. Então você experimenta
uma presença. É mais do que uma crença intelectual, é uma experiência viva. E ele disse tudo isso aí de uma maneira quase que poética. O livro de Urantia é um mapa da realidade com múltiplas camadas de significado. Eu fico maravilhado com isso aí. É isso. Obrigada, Roberto. Às vezes eu fico pensando, porque em alguns momentos o livro diz que nós temos que não é tanto o sentimento que nos leva a Deus, né? Mas não sei o que vocês entendem por isso, porque às vezes eu fico pensando entre emoção e sentimento, que nesse momento aqui ele fala de coração, que você deve não só entender, no caso, pela razão, pela mente, né? Mas que ele deve alcançar o coração. E alcançar o coração não é alcançar o sentimento? Então, eu entendo assim, alcançar um sentimento que é o amor, né? Ampliar o amor. A gente pode intelectualmente entender e tudo, mas sentir o amor em relação é um outro passo, em relação ao que a gente está lendo, em relação àquilo, o amor por Deus, a gente vai ampliando na medida que os pensamentos, porque os pensamentos, eles são muito importantes para a gente poder acionar a capacidade de sentir e sentir o amor, né? Eu entendo isso, assim, o que ele quer dizer na raiz do coração, acho que é esse sentimento mais profundo, e o amor, ele é uma ramificação de tantos outros sentimentos elaborados, como o perdão, como também a compreensão, a compaixão, a misericórdia, etc., né? Então, acho que eu entendo que é isso, assim, a gente acionar essa raiz importante no coração, através dos pensamentos positivos, amorosos, né? Aham. Junta tudo. Sim, obrigada, Evelyn. Roberto, Olha, olha, que profundo é o nosso diálogo. O coração, não apenas o coração do corpo, onde está sentimento, mas o coração da mente, o coração da alma, o coração do espírito. Veja bem, amar a Deus de todas as forças do corpo, todo o entendimento da mente, toda a alma e todo o coração. Esse todo o coração não é só o coração do corpo físico, onde a gente sente. É também o coração da mente, o coração da alma e até o coração divino. E o que é o coração no sentido amplo? É o amor que a Egli falou. O amor é esse movimento do coração, esse processo da vida de pulsar. Tem o revelador, ele diz assim: a vida é um processo entre o indivíduo e o ambiente. Qual é esse processo? Esse movimento de pulsação. Amor é não morte, que é a mesma coisa que vida. E todos os ciclos de vida são essa pulsação. Então, é o coração do corpo, onde a gente sente, como você falou, Lília, mas há também o coração da mente. A mente que expande na vigília, contrai no sono e que harmoniza o interior e o exterior. É o amor, o coração da mente, o coração da alma. Imagina a nossa alma, que ela fica grande e começa a pulsar. E sincroniza com o coração da criatura intermediária. Imagina a mente moroncial da criatura intermediária secundária e o coração dela pulsando em sincronismo com a nossa alma. Então, coração, aí que Jesus falou, não apenas na mente intelectual,
mas as raízes vivas alcançando o coração, eu acho que ele está falando de coração no sentido amplo. Coração, vida, amor, material, moroncial, intelectual e espiritual. É isso. Obrigada, Roberto. Às vezes eu fico pensando, porque sei, as pessoas se identificam com tantas coisas e não sei, a minha experiência acho que é um pouco diferente, porque tem pessoas que se identificam mesmo com coisas que não são muito católicas, como diz outra, que não são muito cristãs, né? E elas se identificam com aquilo, uma vida mundana, uma vida né, de diferente, assim, do amor de Deus, e depois conhecem o amor de Deus e se transformam, e veem, porque aqueles caminhos não levam à tristeza, levam à solidão, levam ao ressentimento, né? Tantos outros sentimentos que não são tão que trazem tristezas à vida, né? E depois encontram o amor de Deus e se identificam e mudam. Mas algumas pessoas, mesmo conhecendo esse amor, elas não mudam, né? E há ainda aquelas que conhecem o amor e escolhem, como Judas, né, no caso, e escolhem outros caminhos. E ali a gente viu que mesmo conhecendo a, a Jesus, ao Evangelho, ali Jesus disse, né, muitos os abandonarão, é. E a gente sabe que a maioria dos apóstolos morreu tragicamente. Por quê? Porque muitos não entendiam essa, essa novidade do amor, porém, muitos se identificaram, graças a Deus, com todos os reveses, né? Mais de 2,5 bilhões de pessoas se identificam com os ideais cristãos. E muito mais pessoas se identificam com as religiões do amor, com a crença em Deus. Então, nós estamos no caminho, né? Estamos, lógico, nós estamos no caminho da perfeição, não somos perfeitos, temos os nossos, erramos, ou então muitas vezes insistimos no erro, mas sempre nos levantamos e recomeçamos todos os dias. E como diz Jesus, né? Mais um dia para fazer a vontade de Deus, e reconhecermos a filiação, né? A esse Pai universal. Então, esse texto aí é bem emblemático mesmo. Dá esperança, né? Jesus quis transmitir essa esperança para os apóstolos, e ele faz isso conosco também, certamente. Estarmos mais enraizados. E eu me recordei também, porque, mas como é que a gente vai amar Deus? Que a gente ama as pessoas quanto mais a gente as conhece. Então, o livro diz isso, né? Conhecer, ou amar para conhecer, ou conhecer para amar, né? E a gente sabe as razões, muitas vezes a gente observa e diz, nossa, mas aquela pessoa, né? Ela parece ser assim, mas quando você vai conversar com ela e vê as razões, você entende a pessoa. E no outro momento também ele diz que é amar a Deus para que você consiga, né? Para mim, amar a Deus é amar a Deus no irmão, que é o que de concreto nós temos, né? Na família, nos amigos e em todos, né? Fazer aquilo que é a vontade de Deus. E que é a vontade de Deus. Amar como Jesus amou, quem é que fala?
Amar como Jesus, Angélica, amar como Jesus amou, né? Não simplesmente amar ao próximo, mas amar como Jesus amou, que é um passo a mais. Amar aos outros como filhos até, filhos de Deus.